Boa, Fernando, vou Legal. disponibilizar também para você compartilhar, tá? Compartilhar. Obrigado. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Minha ideia é usar no máximo 15, 20 minutos, mas fazer uma apresentação como a gente faz para as empresas mesmo. Vou trazer uma parte do pitch, mas fazer uma apresentação como a gente faz para as empresas e fazer uma demo, porque como a gente já está com o produto rodando e funcionando no mercado, é interessante mostrar, tá? Só para introduzir por que a gente está nesse produto e de onde saiu, eu trabalhei na IBM por 15 anos. Antes, trabalhei numa empresa de analytics chamada Cognos, que era uma empresa focada em BI. Ela foi comprada pela IBM naquele boom que a gente estava de consolidação das soluções de BI e performance management. Né? A SAP comprou a Business Objects, a IBM comprou a Cognos, a Oracle comprou a Hyperion, cada uma comprou uma, e a gente começou a área de dados e analytics dentro da IBM. Nosso time foi todo incorporado. Por lá eu fiquei por 15 anos, e quando chegou 2015, 2016, essa área, a IBM fez várias aquisições de bancos de dados, ferramentas de ETL, analytics, é, ferramentas de estatísticas, até que em 2015, lançaram em 2011, mas em 2015 chegou no Brasil o Otto, inteligência artificial, que incorporou nessa área, e eu fui um dos responsáveis por divulgar, eles chamavam de evangelistas, divulgar a plataforma por todo o Brasil. Nessa época não tinha Siri, Alexa, Chat GPT, ninguém imaginava que fosse existir. A IBM foi precursora nisso. E de tanto andar nessas empresas, o que eu mais ouvia era: pô, Fernando, esse produto é sensacional, mas fiquei preocupado. Se meu chefe vê isso aí comprar, não vou ter mais o que fazer de trabalho aqui, meu emprego vai sumir. Nem mostra isso para o meu chefe, leva embora. Aí traz o mainframe da IBM, traz o COBOL, mas não mostra o Watson, não. E de tanto ouvir isso, eu tinha vontade de escrever um livro, já fazia tempo. Ainda procrastinei pela correria da IBM. Em 2019, eu lancei um livro chamado Meu Emprego Sumiu, onde eu falava das novas tecnologias e o futuro do mercado de trabalho. Era algo como um hobby. Falavam, quando eu me aposentar na IBM, tinha acabado de assumir. Em 2019, eu virei diretor lá. Falei, quando eu me aposentar, tem mais livro aí, dá para dar palestra. Aí lancei esse livro em setembro de 2019. Março de 2020 veio a pandemia. Aí, em maio, um jornalista da Jovem Pan encontrou meu livro na Amazon, leu, gostou. Eu falava sobre trabalho à distância, novos formatos de trabalho. E aí, dessa entrevista na Jovem Pan, foi para a CNN, Gazeta, comecei a dar palestra, me especializei no futuro do trabalho. O fundador da Link aqui, Álvaro Chocair, me conheceu, me convidou para dar aula. E uma das coisas, estudando cada vez mais aí essa questão do futuro do trabalho, foi ver uma necessidade gigante das empresas atualizarem os skills dos seus colaboradores. Quando esse colaborador entra, ele ainda é bem avaliado para aquele cargo. Eu sei quem ele é, se ele tem a competência para aquele cargo, mas geralmente ele está com um currículo num PDF, no papel, isso vai para uma gaveta. A partir do momento que ele entrou, a gente não acompanha o desenvolvimento dele. Está chegando um monte de nova tecnologia, não dá mais para demitir e contratar quem conheça essa nova tecnologia, a velocidade é muito rápida. Então, você gerenciar e desenvolver as skills, as habilidades dos colaboradores, dos funcionários de uma empresa é algo estratégico. E aí, estudando isso, por essa questão do futuro do trabalho, surgiu a Skill Place, que é uma plataforma de gestão das habilidades dos colaboradores. Então, nosso maior objetivo é gerenciar e desenvolver essas habilidades. E aí foi daí, em 2020, eu comecei aqui na Link, foi nosso primeiro cliente, a gente desenvolveu a plataforma aqui. Em 2021, a gente Desculpa, qual fez é o nome do cliente? É a a própria. Link School of Business. É uma faculdade aqui de São Paulo de empreendedorismo, uma faculdade A nova, Link só Link. comprada. A Link A Link mesmo. Link. É, Tá, tá. foi nosso primeiro cliente, foi onde a gente fez o MVP. Inclusive, ela é sócia, tá? 5% é do MFI Venture, que é o fundo da Link aqui. E aí, o segundo semestre de 2021, a gente... Perdão, o primeiro semestre de 2022. 2021 a gente fez um protótipo. O primeiro semestre de 2022 a gente rodou só com eles, e no segundo semestre de 2022 a gente foi para o mercado. Então a gente tem aí 1 ano e meio de mercado, vai fazer 2 anos Uma agora, estamos com pergunta, 12 Fernando. clientes. Esse teste foi para o corpo administrativo ou Para para o os acadêmico? alunos, para os Para os alunos. alunos. Tá. Quando eu fui convidado para fazer o teste aqui, eu até falei, olha, o objetivo da ferramenta é B2B, é empresa. Nós não queremos ter
escolas, é uma plataforma de AD para treinamento, mas a gente não quer entrar na parte para concorrer com o Google Classroom e controlar tudo que o Então, beleza, MEC era e o só para Liceu faz. entender essa origem. Hoje você está com 12 clientes. Isso. Mas a origem foi interessante, Marcos, porque o que eu controlo aqui na Link não é o acadêmico. A Link, pela manhã, tem o acadêmico, que é uma faculdade de administração comum, homologada pelo MEC. À tarde, os alunos são divididos pelo estágio da startup. Ideação, validação, tração e scale-up. Em cada trilha dessa, eles têm conteúdo, mentoria, provas, e é exatamente aí que a gente entra, que é muito similar ao que era de uma empresa. Então, ajudou bem a validar o modelo que a gente queria de aquisição de skills corporativos, tá? E esses outros dois. Eu estou antecipando aqui, desculpa, você falou seu nome. Não. Eu sei que está com o nome da sua esposa aí, mas aí realmente eu não decorei para não chamar pelo nome errado. É Júlio? Júlio. Meu nome é Tudo bom, Júlio. Júlio? Tudo bom. Porque o Desculpe, Luiz é da desculpe. Anjos e Carlos, eu entrei um pouquinho. E Carlos também é investidor. É isso, Sim, né? também. Ah, desculpa. Sim, né? Desculpa Só um atrapalhar a gente. histórico aqui. Então, Recentemente Júlio e incorporado Carlos, a Anjos. Sim. Sim, eu Carlos e sou Júlio. sou da Anjos do Brasil já há mais de 10 anos. Pronto. Então, Júlio e Carlos, me desculpa se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar também, mas eu gosto de perguntar, porque senão vira um monólogo e para mim não Essa é a fecha. ideia. Perfeito. Fernando, você tem 12 clientes fora esse. Que clientes são esses? Eu vou mostrar todos aqui. Geralmente, Tá. empresas de serviço de tecnologia, algumas indústrias que usam para controlar o treinamento dos seus colaboradores. Pronto. Mas vou abrir Beleza. para vocês. Inclusive, Não, legal. alguns permitem que eu entre na solução para vocês verem. Tá? Não, beleza, porque eu acho que isso é bem determinante do nicho de mercado que você vai conseguir entrar. Porque Vamos assim, falar eu disso. fui RH há muitos anos, de empresa média. Hoje eu não sou comercial. Cara, a coisa mais difícil do mundo não é ter o quê? É fazer as pessoas fazerem. Porque ninguém quer estudar. Ninguém quer fazer treinamento. Ninguém quer fazer porra nenhuma. Desculpa, porra. Sim. Então, assim, você tem lá 200 mil possibilidades de aprendizado e conhecimento que vão desde seu colega de trabalho, que pode ensinar alguma coisa, seu chefe, ou um curso da empresa, e ninguém quer fazer nada. Só faz amarrado. Então, assim, eu acho que tem... Deixa eu então, mostrar. esse lance A que eu fico sempre assim, desculpa, assim, porque A no gente caso... percorreu a É. gente percorreu exatamente isso. Deixa eu mostrar as barreiras e o que a gente transformou Pronto. para como a gente combateu o engajamento do colaborador na aquisição de uma nova habilidade. Beleza, porque sempre fica... Tá bom. Aluno a gente obriga. O cara está na faculdade, meu filho, você tem que estudar, senão você se lasca. E, às vezes, coisa que exige certificação é uma estratégia da empresa que o cara tem que ter. Eu preciso ter tantos caras certificados desse jeito, tem tantos caras certificados nisso. Então, aí, beleza. E a plataforma pode ser muito útil para isso, entendeu? Agora, tem vários clientes que usam para esses treinamentos Isso. de compliance, LGPD, Exato. sistemas da informação, assédio moral, sexual, temos isso. Exatamente. Mas Então, beleza, isso representa uns 30% do conteúdo engajado. Os outros 70%, beleza. nós tivemos que encontrar outras formas de engajar que eu quero mostrar para você aqui. Tá? Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Tá aparecendo a minha tela? Não. Sim. Pra Vemos mim, você. não. Não, Ainda não, Barra. E para mim Ainda não não. apareceu nada. Mas talvez seja só o delay aqui do Agora sinal. Agora sim. Agora sim. Então, quando nós começamos, o foco era só treinamento, tá, Marcos, como você mesmo disse. Carlos, perdão. Não, Marcos mesmo, né? Carlos é outro. Marcos, Carlos e Júlio. Aí até a gente foi evoluindo e começou a medir o que a gente chama da inteligência da empresa. Então, foi o que eu apresentei no pitch. A gente entende que é um conjunto de pessoas, cada pessoa tem o seu conhecimento, esse conhecimento fica perdido dentro da empresa e a gente quer somar esse conhecimento para saber o conhecimento total, o conhecimento de cada colaborador e saber o conhecimento total da empresa. A maioria das empresas não sabem esse conhecimento e tem dificuldade no engajamento para tirar, como você mesmo falou. E é exatamente esse problema. É o CEO falando, minha equipe não está preparada e a equipe não se engajando e não treinando. Como é que a gente trabalhou para fazer isso? A gente é uma plataforma web, tablet, mobile, onde a gente tem um repositório dessas competências, mas mais do que as competências, nós unimos 3 módulos de gestão em conjunto. Então, existe o módulo de treinamento e desenvolvimento, onde eu crio as trilhas de treinamento.
existe o módulo de gestão de competência. Para cada cargo, eu estabeleço quais são as habilidades técnicas e comportamentais que aquela pessoa precisa ter para estar naquele cargo. E aí, à medida que ela vai fazendo os treinamentos, ela vai ganhando essas competências e ele pode informar, conquistar ou ser avaliado naquela competência, e existe o módulo de avaliação. Então, ele vai entrar, ele vai cair numa trilha de treinamento via onboarding e ele vai ser setado num cargo. Naquele cargo, visualmente, ele já vê, eu vou mostrar isso, e ele sabe quais são os gaps de conhecimento dele. Ele vai fazer as trilhas para tirar esses gaps e depois ele passa por um processo de avaliação e gestão de desempenho do gestor dele, informando se aquele conhecimento que ele obteve através da ferramenta, na prática ele está demonstrando. E através disso, o RH consegue dizer se ele está apto para desenvolver o cargo dele, se ele precisa de um plano de desenvolvimento ou se ele está apto, inclusive, para ser promovido. Aqui é onde a gente faz o maior engajamento. Então, numa área de tecnologia, vou mostrar um cliente de tecnologia, ele consegue saber, eu sou hoje um desenvolvedor júnior, falta a competência A e B para eu virar um desenvolvedor pleno, e quando eu tenho essas competências, no momento da gestão de desempenho, eu discuto com o meu líder, apresento isso na prática para ele, e tendo uma oportunidade, eu vou ser promovido e eu vou crescer. Então, a gente conseguiu trazer o engajamento, mostrando que mais do que um treinamento, óbvio que tem os treinamentos de compliance, como a gente falou, e eles vão continuar existindo, mas mais do que o treinamento, ele tem clareza da trilha de crescimento dele, da empresa, para onde a empresa está indo e o que ele precisa fazer para crescer junto com a empresa. Foi aí que a gente conseguiu aumentar o engajamento, e esse desenho foi feito por muitas empresas de RH ajudando a gente, tá? Então, geralmente, esses 3 módulos estão separados em produtos diferentes da empresa. Num lugar você treina, no outro tem lá o plano de carreira e os cargos, e no outro tem a avaliação de desempenho. Essas coisas não conversam e o colaborador não consegue ver isso interligado. Na plataforma, eu vou fazer uma demo e mostrar, fica claro isso para ele, e o RH também consegue ver isso e desenvolver junto com a gente. E além desses 3 módulos estarem interligados, existe uma dificuldade muito grande da criação dos treinamentos. Então, a primeira forma, quando a gente lançou a ferramenta, a própria empresa precisava gravar e subir os treinamentos. Alguns treinamentos, isso é verdade, é específico do produto dela, mas as empresas não são produtoras de conteúdo, não tem tempo para gravar. Eu mostrava a ferramenta, ela falava, poxa, que legal, mas ó, eu não tenho tempo de... Quando eu tiver os treinamentos gravados, eu te procuro, Fernando. E eu estou esperando essas empresas me procurarem até hoje, elas não fizeram. A segunda forma que a gente implementou foi o marketplace, onde a gente já desenvolveu vários cursos e a empresa pode utilizar. Isso ajudou a melhoria da plataforma. E, por fim, pelo conhecimento de inteligência artificial, a gente criou um gerador de treinamento com inteligência artificial generativa interligado ao YouTube. Vou mostrar uma demonstração, onde a empresa consegue criar a trilha de treinamento automaticamente, usando inteligência artificial e YouTube, criando uma prova, emitindo certificado, sem precisar desenvolver esse treinamento. E aí foi esse item 3 que diferenciou a gente do mercado. Então, o grande diferencial da SkillPlace é alinhar o treinamento ao planejamento estratégico da empresa e a um plano de cargo e carreira claro para esse colaborador. Ele sabe onde ele está, o que ele precisa conhecer e o que ele vai fazer para crescer na empresa, ser promovido. E o segundo ponto, que é o grande diferencial, é a plataforma de inteligência artificial. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Para mim, ok. Eu vou abrir e mostrar na prática. Tem todos os detalhamentos nessa ferramenta, mas abrir e mostrar na prática vai ajudar bem vocês verem isso funcionando. Então, estou aqui dentro da plataforma. Tá? Cada cliente tem a sua própria tela de login. A plataforma é white label, então logotipo, cor, vou mostrar alguns casos depois, ele é todo adequado com a cara do cliente. O colaborador pode entrar com um e-mail e senha, ou a gente pode integrar o e-mail corporativo, e aí ele entra
diretamente ao e-mail corporativo. Todo esse desenho de tela, logotipo, banner, cor, fonte, tudo isso daqui é feito automaticamente pela identidade visual. Ele faz o upload do logotipo, a tela de login, os banners, o que ele quer que apareça. Então, ele desenha com a cara dele. Eu vou mostrar alguns clientes, praticamente fica a universidade da empresa. Na entrada, ele tem um dashboard do que ele já desenvolveu. Então, eu acabei de entrar num cliente que não fez nada ainda no sistema, está zerado. Alguns cursos em destaque que ele precisa executar. E depois vem a trilha de treinamento que estão disponíveis para ele e as competências disponíveis para ele angariar. Então, ele pode navegar dentro de um treinamento. Ele vem aqui, ferramentas, escolhe um treinamento de Excel, clica, executa o treinamento e ganha a competência, ou ele pode navegar pela competência. Ao invés de ir no treinamento, ele vem aqui em ferramentas de trabalho e ele tem uma competência chamada Excel. E aí ele pode conquistar. Como eu cliquei lá, eu já estou conquistando aqui. E aí abre o próprio treinamento. Clicou no treinamento, ele vai assistir o conteúdo do treinamento. Aí é um player de EAD de mercado. Ele tem uma área para colocar aqui as anotações do que ele achou, mandar pergunta, baixar os anexos. Aqui tem todo o detalhe do curso, quem é o instrutor, o que ele vai ver. Uma área de social para ele colocar os comentários. Finalizou o treinamento, ele faz um teste. A própria ferramenta já libera um teste para ele. Ele preenchendo esta prova, deixei tudo no ar aqui só para fazer um exemplo. Ele é aprovado. A plataforma vai falar que ele foi aprovado, já vai dar um novo treinamento para ele, e a partir desse momento ele começa a conquistar competências. Então o dashboard dele já fala que ele assistiu uma aula, finalizou um curso, fez uma prova, e ele acabou de adquirir uma competência. Ó. Então, se eu venho aqui, suas competências, eu tenho uma competência chamada ferramenta de trabalho Excel, noções básicas, 100% concluída e foi conquistada, ou seja, ele demonstrou esse conhecimento dentro da ferramenta. E assim ele vai percorrendo cada treinamento que ele tem aqui dentro. Ele pode conquistar através de um treinamento, ou se ele já tem aquela competência, aqui, por exemplo, de tecnologia. Eu já conheço o Python. Ele pode vir aqui e informar que ele conhece aquela competência, aonde ele aprendeu aquilo, em qual empresa. Ele pode subir um certificado e aí armazena o certificado que ele tem, aquele ponto das certificações que você estava falando, Mário. A diferença é que essa competência agora, ó, ele colocou nível avançado, mas foi informada. Então, o sistema vai controlando quais competências ele conquistou dentro do sistema e quais competências ele informou. E à medida que ele vai ganhando as competências na carreira dele, olha, eu estou aqui como um desenvolvedor júnior. O que está em negrito é o que eu deveria de conhecer e o que está em azul é que eu começo a conquistar e conhecer. Então, eu tenho todo esse gap de aprendizado para fazer. À medida que eu vou aprendendo isso vai pintando de azul, e aí eu falo, poxa, para esse cargo eu já tenho todas as competências necessárias, agora eu posso mudar de cargo. Eu quero ir para ser um analista de banco de dados, ele vai me dizer tudo que eu preciso conhecer, o que está faltando, e eu vou executando o treinamento. E vou ganhando essas competências à medida que eu vou executando o treinamento dentro da plataforma. Tudo bem até aqui? Claramente, para a área de RH, eu vou mostrar esses relatórios, essas competências vão para um banco de dados e eu começo a saber cada colaborador que competência ele tem. Tá? Outra... Então, esse aqui é o ambiente de teste, eu vou entrar... Deixa eu só mostrar mais uma coisa. A criação desses treinamentos, como eu disse, podem ser feitas pela própria empresa, e aí ele tem uma tela aqui onde ele faz todo o cadastro do treinamento, para que ele conheça a nossa plataforma. Eu dou o nome, a resenha, a descrição, crio uma imagem, depois eu cadastro todos os módulos com todas as aulas,
uma aula pode ter um vídeo que eu vou fazer o upload para a ferramenta, pode ser um PDF, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um PowerPoint. Ele tem que cadastrar todo o conteúdo, ele tem que criar uma prova e aí colocar as perguntas referentes à prova. Depois ele pode cadastrar um certificado, a ferramenta imprime certificado com a assinatura dele, integrado ao LinkedIn. Depois ele define para quem que ele vai liberar esse treinamento e publicar. Esta é a parte que ele faz do treinamento manual. Ou, como a gente está interligado à inteligência artificial, ele pode usar o assistente de criação de treinamento. E esse foi um grande diferencial. Então, por exemplo, sugira um tema de algo que vocês gostariam de aprender. Qualquer coisa, tá? Tem gente que já falou tricô, culinária, uma ferramenta de tecnologia, qualquer coisa. Eu acho melhor Podem você. sugerir. Eu acho, Fernando, melhor você sugerir, porque eu acho que a gente aqui vai ficar meio travado aqui e Tá bom, falar. aqui realmente é aberto. Vou dar um exemplo. Investimento anjo, já que a gente está falando disso. Pois é, Bem? agora Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu achei massa a Claro. plataforma, estou achando bacana, etc e tal. Tem muito tempo que eu não estou diretamente no RH, mas eu sei que tem algumas coisas que evoluíram bastante, etc. No meu tempo era plano de Excel, porque não tinha nem internet direito, né? Eu sou mais assim, nem internet direito tinha. Cara, mas vou te dar a dor real que eu tenho hoje. Minha dor real não são assuntos genéricos, são assuntos internos. Eu tenho uma força de vendas com 500 pessoas e eu preciso, periodicamente, retreinar argumentações que são proprietárias. Eu não vou achar isso na internet. Eu tenho que arrancar aqui dentro. E Isso, assim, as pessoas... só complementando. As pessoas que sabem para ensinar não têm técnica de ensino. O RH, muitas vezes, não faz ideia do que eu preciso treinar, porque o RH está lá numa outra dimensão. E a gente acaba que tem esse ato e as coisas são muito rápidas, entendeu? Porque, sobretudo, eu que trabalho na área comercial, é todo dia. Todo dia tem produto novo, tem abordagem nova, tem concorrência, etc e tal. Então, o que eu vejo muitas vezes é a dificuldade de gerar conteúdo proprietário. Por exemplo, na parte de liderança. Cada empresa tem seu estilo de liderança. Muitas têm identificado e organizado, tem outras que nem têm. É uma coisa meio empírica que está solta. Então, assim, porque para um curso genérico, de um tema genérico, beleza, mas uma coisa proprietária, como é que essa inteligência vai conseguir pegar isso? Essa é a pergunta. Então, geralmente a gente divide isso em duas partes, Marcos. Eu usar o exemplo do investimento anjo, mas vou usar o seu exemplo que acabou de falar agora. Um dos nichos que você deve ter é técnicas de negociação e objeção. Tudo bem? Pronto. Vou pedir para ele criar um roteiro do que eu deveria de treinar disso para um vendedor iniciante pesquisar. Pronto. Nessa hora, a IA vai criar um roteiro do que eu deveria de ensinar. Ainda estou de forma genérica, tá? Vou separar o genérico do específico da empresa. Do que eu deveria de ensinar para um vendedor sobre técnicas de negociação e objeção. Ao invés de eu parar e pensar, ela vai gerar todo um roteiro aqui. Baseado neste roteiro, ela já gerou. Então, ela me sugeriu 1, 2, 3, 4, 5 módulos aqui. Para um treinamento de técnicas de negociação e objeção, você deveria ter um módulo de introdução às técnicas de negociação, com definição e importância da negociação, tipos de negociação, papel do negociador. Depois, preparação para a negociação, técnicas de comunicação, lidando com as objeções e fechamento do negócio. Aí eu posso falar, poxa, essa parte aqui de técnicas de lidando com objeções é importante, técnicas de comunicação, um mero exemplo, tá? Não é importante, eu posso apagar, posso editar e alterar um nome, até que eu vou chegar no roteiro que eu entendo que é importante para a minha empresa. Depois que eu cheguei nesse roteiro, tem algumas aulas aqui que são de conhecimento genérico, não é específico da IBM, onde eu trabalhava. Eu fui diretor de vendas na IBM, cuidando da área de analytics lá. Então, assim, importância da negociação é algo que todo o vendedor tem que saber. Este vídeo eu não vou gravar, então eu posso clicar aqui e ele vai buscar no YouTube quais são os vídeos falando da importância da negociação mais engajados, que mais foram assistidos, com mais visualizações e likes. Ele achou aqui, a importância da negociação, qual a importância alternativa de uma negociação,
eu assisto o vídeo, eu tenho que fazer uma curadoria por ser o gestor. E se eu achar que esse vídeo... Olha, abrir aqui. E se eu achar que esse vídeo faz sentido e é o conteúdo que eu quero que o meu time aprenda, eu só vou clicar em associar a roteiro e ele vai para cada aula dessa colocar um vídeo. Tudo bem? Vai ter um tópico aqui que são as objeções específicas do produto que você está vendendo. Ah, o cliente não entendeu as funcionalidades. Esse vídeo das objeções específicas, você vai gravar no celular e você vai fazer o upload. Então, eu posso ou anexar, como eu estou fazendo aqui, ou fazer o upload do vídeo para dentro da ferramenta. Tá? Uma vez que eu cheguei em todos os vídeos aqui, vamos que eu tivesse feito 2 anexos e 2 com upload, eu dou um nome para esse curso, Técnicas de Negociação. Falo com a resenha, a descrição, quem é o instrutor. Aonde é que eu quero colocar esse curso lá na trilha? Eu vou colocar aqui na trilha de cursos online, tá? Só para a gente ter uma ideia. Mas poderia ter uma trilha só para venda. Aí ele já vai gerar todo aquele cadastro, o nome, o tipo, a descrição. Ele já vai gerar uma imagem, eu posso alterar se eu não gostar dessa imagem. Ele já trouxe todas as aulas aqui para mim. Aí eu falo, pô, agora eu quero incluir uma aula adicional, com um vídeo meu explicando as principais técnicas. Aí eu vou colocar aqui, principais técnicas de objeção do produto X ou deste mês. Quais foram as objeções que a gente encontrou nesse mês? Ele vem aqui, faz o upload do vídeo dele para cá, ou de um PDF, se não for vídeo, e você já tem essa aula pronta aqui. Posso, inclusive, gerar uma prova. Será que ele vai assistir esse conteúdo? Ao invés de eu ficar controlando quanto tempo ele viu o conteúdo, eu quero uma prova que fale sobre técnicas de negociação com 5 perguntas. E aí, nessa hora, a IA, de novo, vai pegar todos os vídeos ou PDF de conteúdo que eu subi, vai ler e compilar isso e gerar 10, 5, 15, até 30 perguntas com alternativas. Da mesma forma que eu olhei o roteiro, eu vou poder olhar aqui e editar. E aí ele gera essas perguntas para mim e ele já vai liberar o curso com as perguntas. E eu vou saber quem fez essas perguntas, né? E quem assistiu e passou nessa prova já vai ganhar a competência que está apto a um vendedor com as técnicas de negociação e objeção do primeiro trimestre de 2024. Quando chegar no segundo trimestre, eu vou colocar só as objeções específicas do produto daquele trimestre. Então, ó o que ele trouxe aqui, ó, o que é uma negociação ganha-ganha, qual a importância da comunicação eficaz numa negociação, o que é um BATNA, tudo isso aqui ele pegou dos vídeos que eu peguei aleatório, teria que ter assistido, né? Ou seja, as perguntas são geradas automaticamente? A pergunta com as alternativas e a resposta, automaticamente, do conteúdo que eu selecionei para esse curso. Isso ganha muito tempo, imagina o tempo que eu ia parar para pegar essas perguntas. Aí eu coloco aqui como prova, salvo, defino para quem que eu quero liberar esse curso, vou liberar para todo mundo aqui, eu tenho várias áreas, né? Vou criar minhas áreas, venda, genérico. Pronto, se eu vir aqui publicar esse curso, eu já tenho um curso novo criado na plataforma, acho que é aqui em cursos online que eu coloquei, com o nome, vamos ver aqui, de técnicas de venda e objeção. Aqui, ó, técnicas de negociação. Esse aqui, tem vários aqui, cada hora eu faço uma demo, né? Quando ele clicar, vai passar o primeiro vídeo que eu escolhi do YouTube, ou poderia ser um vídeo meu, definição da importância da negociação, depois os tipos de negociação, depois o papel do negociador. Terminou de assistir os 3 vídeos, e aí, de novo, né, a área para ele fazer a anotação, tudo, clique em iniciar teste, já vai vir a prova que eu acabei de gerar, ó. O que é uma negociação ganha-ganha? Aí ele responde. Qual a importância? Respondeu. Fernando, Passou na prova, ganha competência. Fernando, uma pergunta. Esses testes aí gerados automaticamente são testes a partir de conteúdos genéricos. Tentando responder aí a dor do mar, se eu tiver um conteúdo específico da minha empresa,
essa geração automática do teste também é feita automaticamente ou eu tenho que Da mesma montar forma. as minhas Não. perguntas? Excelente pergunta. É da mesma forma, Júlio. Quando eu fiz a curadoria, que eu escolhi a trilha e eu fiz o upload de vídeo no YouTube, poderia ter feito um upload de um PDF ou de um vídeo meu para unificar esses dois conteúdos. Aí a IA vai ler esses conteúdos e ele gera perguntas específicas em cima desse conteúdo que foi importado para a ferramenta. Mesmo que esse conteúdo seja somente um vídeo. Exatamente. Porque ele pega o vídeo, pega o áudio do vídeo, transcreve para texto e aí ele faz perguntas em cima desse texto. E aí ele vai apresentar um framework, um draft da prova, né? Do mesmo jeito que eu editei a estrutura, eu posso editar a prova, incluir uma pergunta, excluir. Tá? Então, basicamente, eu gerei aqui um curso de técnicas de objeção e negociação em 4 minutos. Esse curso aqui com vocês, em 4 minutos. E agora eu vou acompanhar quem assistiu, quem não assistiu, por que assistiu, quem passou na prova, quem não passou. E à medida que ele vai passando na prova, ele vai ganhando as competências. Então, eu posso criar aqui uma carreira chamada vendedor. Deixa eu ir lá na área de carreiras. Aí eu crio aqui uma nova carreira chamada vendedor. Tá? Dou uma descrição para ela. Coloco ela como ativa. Aí eu cadastro as competências. Para ser um vendedor, quais são as competências que ele precisa ter? Precisa ter comunicação. Eu também crio as competências aqui dentro do sistema, cadastro quais são as habilidades que ele precisa ter, em qual nível ele precisa ter, intermediário, médio ou avançado, incluo essas competências, e à medida que eu tenho essa carreira, todos os usuários da plataforma que são dessa carreira vão ganhando essas competências. E aí, para isso ficar mais claro, agora eu vou entrar num cliente nosso, ele me permite mostrar isso. É uma consultoria de tecnologia chamada Yaman, aqui de São Paulo. Olha como muda, ó, já ficou o logo. Ela até usou o mesmo banner, mas cor, logotipo. As trilhas aqui são todos treinamentos que ela criou e as competências são competências técnicas que eles criaram para o time deles. E aí eles têm uma série de relatórios de carreira. Então eu venho aqui, vamos pegar um colaborador. Deixa eu ver algum colaborador. Diego aqui. Olha só, esse Diego é um analista de automação júnior. Esta carreira necessita ter 23 competências. O Diego tem 16, então ele tem quase 70% do que é exigido para essa carreira. Olha aqui, em negrito é a carreira, em azul é o que ele tem. Posso ver por grupo, posso ver por competência. O que está em branco está faltando. Será que se eu transformar ele de júnior para sênior, o que vai acontecer? Agora, para sênior, ele precisaria ter 56 competências, ele só tem 15. Ele só atinge 26% desta carreira. Ó. E aí está diminuindo bastante. Então, eu consigo analisar cada colaborador pela sua carreira. Então, imagina que eu tivesse, no caso que o Marcos falou, todos os vendedores com as suas carreiras aqui dentro. E além de ver um a um, eu posso fazer o inverso. Estou buscando alguém que conheça, e aí eu vou falar as competências ao invés de falar alguém. Eu quero alguém que conheça de competência técnica. Isso aqui é uma empresa de tecnologia, né? Ele precisa conhecer de HTML, Java, e ele também precisa conhecer de deixa eu ver aqui, de ferramentas de teste, ele precisa conhecer de Appium. Quem dentro da empresa tem essas três Isto habilidades? que você está apresentando agora era uma dor muito frequente. Muito grande em tecnologia. Em tecnologia. Por isso que a maioria dos meus clientes são empresas de serviço. Então, o Alan tem essas duas, a Cíntia tem... deixa eu ver o currículo dela. Aí eu clico aqui. Apresentar um time a um cliente na licitação e você pede para RH. Você tem que ficar... Sim, quem Exatamente. temos. Usualmente é um Excel com dados e está consultando o seu tempo. Eu tenho aqui, inclusive, um dashboard de insight
Ó, por competência, aqui vem o mapa inteiro dessa empresa, de todo mundo, quem tem o quê. E aí eu consigo ver... Tá bem lento a minha internet, deixa ele abrir aqui. E aí eu consigo saber das competências existentes, quantos colaboradores eu tenho em cada uma. Então, a área comercial da Yaman trabalha aqui, ó. São 150 colaboradores hoje, 108 estão ativos, 93 têm competências técnicas, 61 têm linguagem de programação, 46 conhecem Java. Ah, quem são esses 46? Aí ele clica aqui, faz um drill through, nome, e-mail, quando ele conheceu, em que momento. Muito interessante aqui isso. fica totalmente registrado. E aí aqui a diretoria olha e fala, poxa, mas a gente tem muita gente em Java e agora nós vamos começar a vender especialistas de inteligência artificial. Opa, cria uma trilha de inteligência artificial, que é o que a maioria dos meus clientes estão fazendo, peça para os seus colaboradores executarem e você já vai saber aqui quem sabe, quem não sabe, aonde você pode alocar ele, qual a evolução da aquisição dessas competências ao longo do tempo. Então, ó, colaborador a colaborador. Poxa, esse Reinaldo tem 43 competências. Quantas ele ganhou? Ah, todas foi em janeiro. Quantas esse Mahmoud ganhou? Ah, foi em fevereiro. Então, ainda vou acompanhando no longo do tempo quem vem evoluindo, quem não vem, quem que eu posso alocar num determinado cargo, quem que eu não posso alocar em determinado cargo. E assim vai indo. Esse é um cliente. Eu tenho um outro, que é uma empresa também de tecnologia, de redes. Olha como já muda toda a cara. Esse aqui está integrado ao e-mail corporativo, então eles cadastram o e-mail corporativo dele. E aí, quando eu entro aqui, a mesma ideia, só que ó, com outra identidade visual, e as trilhas de treinamentos aqui são específicas para conhecimento de rede. Ó. Routing switch, segurança, cloud, automação. Mas a mesma coisa, se eu for vir aqui no relatório de carreira, posso selecionar um cliente dele aqui. Deixa eu ver se é Alexandre. Ó, esse Alexandre é um consultor da carreira L2, L3. Isso é o que ele precisa conhecer, isso é o que ele conhece. Então, ele tem 85% dessa carreira. Tá? Ah, vamos ver ele em outra carreira. Ele poderia ser um PSP. Aí, para PSP, ele tem 82%. Aí, esse é um colaborador que tem mais detalhes. Aí, eu posso abrir e ver competência a Fernando, competência. O que é exigido. Esse gráfico de Carreira? radar aí, aquilo que o sistema está te dizendo que você precisa, ou a pessoa precisa ter para aquela posição, isso aí é determinado pelo seu sistema ou é determinado pela própria empresa? Então, a empresa, ó, esse gráfico aqui que você está falando, que ficou em branco é o que ele precisa ter, que está faltando, certo? Isso. Por exemplo, a parte azul é o que o profissional tem, tá certo? Então, esse profissional, nitidamente, falta conhecimento de cloud. O resto ele tem até mais do que é exigido, tá vendo? Sim, a minha pergunta então, segurança ele tem. A minha pergunta é, para esse cargo específico, o sistema está dizendo que ele precisa ser 3 de cloud, 6 de automation, 9, 10 de vendor experience e 9 também de security. Segurança. Esses pontos, essas necessidades, quem determina isso aí? A empresa ou o seu sistema? Perfeito. A empresa tem um cadastro de carreiras, que ela vem aqui e cadastra a carreira. Para a área de tecnologia, aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Gamificação, atividades, mentoria, competências, aqui, carreira. Aqui estão cadastradas todas as carreiras. Então, ele veio aqui, ó, o que é um L2, L3? Um L2, L3 tem todas essas competências, API, template, em que nível ele precisa ter. Então, foi tudo cadastrado aqui, ó. Para a área de tecnologia, desenvolvedor júnior, pleno, sênior, engenheiro, back-end, eu já tenho um framework, uma biblioteca com as principais carreiras. Ele não precisa começar do zero, mas ele pode vir aqui e atualizar.
essa empresa que é específica de redes, ela que cadastrou todas as carreiras dela. Aí, depois que ela cadastra, o sistema que faz os gráficos identifica os gaps. Quem identificou os gaps foi o sistema, mas quem definiu as carreiras e o que ele precisaria conhecer foi a empresa. Ô, Não sei Fernando, se ficou claro. deixa eu te perguntar, até porque, como a gente reservou um horário aqui de 1 hora, faltam 15 minutos, e eu não participei. Bom, Norton, tudo bom? Norton entrou aí. Norton que já me deu algumas dicas aí ao longo dessa minha entrada na Anjos, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dado aí o que você apresentou, e eu achei que está bem estruturado o sistema, e aí com o Carlos, eu não sei esses background do Carlos, do Júlio, etc e tal, se são de área de tecnologia, pelo que o Carlos falou, eu até entendi que é, né? Eu não sou exatamente, apesar da empresa ter tecnologia. Resumindo, para você crescer, seu foco seria esse, porque assim, dado que assim, você falou que tem 12 clientes, dois você mostrou isso são de área de tecnologia, que essa demanda, pelo que entendi, existe uma demanda clara. Eu preciso controlar o conhecimento técnico do meu time para apresentar para clientes, para sei lá o que, exatamente porque eu não sou CTO nem nada. Então, eu acho que assim, eu não sei se essa é a sua ideia, tipo assim, colar a sua marca com esse mercado, que eu não sei o tamanho, que é prioritário. Ou é ser uma coisa genérica, porque assim, não sei o que que você está pensando para crescimento, porque Ó, assim, eu acho que é isso, assim, quando a gente foca um nicho, eu acho que assim, que igual de falar, para mim na área comercial, é de ferrar isso aí, mas eu não consigo ver a gente tirando a bunda da cadeira para fazer acontecer. Porque a área comercial é é, uma miséria, e são muitas vezes soft skills, são treinamentos assim, muito específicos de um produtinho ali e tal, não sei. não, E às vezes tá corretíssimo. pode ser frustrante. O cara tem um mundo de possibilidades e não vai usar para nada, vai ficar ali, como já teve aqui na Isso. empresa, alguns que ficou ali, aquele portal da tortura. Vai ver a trilha de liderança. A ARV é uma empresa de tecnologia. Porra, assim, não era para pagar prenda, ver o É. treinamento, Não, entendeu? respondendo sua pergunta, a ferramenta em branco ela serve para qualquer área e para qualquer habilidade. Poderia implementar em vendas? Poderia. Nosso foco está em empresa de serviços e de tecnologia, porque como muda muito a tecnologia, você precisa rapidamente ter profissionais preparados para isso. Então, a gente já olhou esse mercado, a gente está focado em pequenas e médias, as grandes multinacionais já têm uma solução, nosso mercado é de PME, na área de serviços, a gente entende que pode aí primeiro focar especificamente em tecnologia, porque eu já levo os cargos, como foi perguntado aqui, já prontos para eles, e os cursos desenvolvidos em IA. A gente tem um mercado de 30 mil empresas com mais aí, de 205 mil funcionários no Brasil, e depois expandir para o foco de empresas de serviço, para depois abrir a boca do funil como um todo. Qualquer empresa precisa e vai usar isso aqui? Sim, mas tem tanta demanda em tecnologia e eu já levo os cargos e as trilhas prontas que eu estou focando 100% aqui primeiro, tá? Norton. Entendi. Opa, tudo bom? Desculpe o atraso, eu tive uma outra reunião que atrasou. Ah, mas, Fernando, super parabéns pela plataforma. Eu fiz doutorado em competências há 1000 anos atrás, mas trabalhei com isso muitas vezes, identifiquei competências desejadas, competências instaladas, fiz projeto em grandes empresas para modelar competência. Poxa, que legal. E conheço algumas experiências de uso de competências na educação, né? Notadamente no Sistema S, principalmente no Senai, onde os caras são muito bons em criar trilhas de competência, fazer. Eles têm todas as diretrizes de competência muito bem estabelecidas lá. É, eu, bom, eu entendo, por coincidência, eu acho que lá por 2000 eu fiz uma plataforma, eu vendi essa plataforma, chamava KRP, Knowledge Resource Planning. E ela era toda baseada em competências e tinha alguma coisa muito menor e muito menos evoluída do que a tua. Mas a minha dúvida hoje é, eu nunca consegui ver isso
espredado, sabe? A competência é um negócio que está aí no mercado há muito tempo, se fala muito e se usa muito pouco, né? E aí é a minha questão, assim, quando eu vejo algumas formas de aplicar, né? Essa ideia de que a empresa vai mapear, acho que na linha do que o Colin falou, né? Em que a empresa vai mapear todas as suas competências desejadas, e identificar as competências instaladas e tal. Cara, eu fiz um projeto desses numa distribuidora de energia, acho que quando eu estava no doutorado, em 2006. Meu, foi um ano de trabalho, foi um monte de dinheiro, e eu não acredito que seja um mercado assim que vai crescer muito, né? Por outro lado, com inteligência artificial, eu acho que isso pode ser identificado automaticamente, especialmente as desejadas, né? Porque Exatamente. a minha pergunta é se tu está indo nessa linha. Compartilho 200%. Legal, depois até queria trocar algumas ideias do teu conhecimento atrás. Para algumas empresas específicas, eu acho que ter o mapeamento de todas as competências para aquela área específica, por exemplo, tecnologia, é nichado, é importante, vai acontecer, e a gente está agregando valor quando eu já levo esse mapeamento. Eu já tenho um mapeamento de Aí, 60 sem cargos de dúvida. tecnologia com as competências. Todas as empresas vão fazer em todas as áreas? Não acredito, concordo em gênero, número e grau. Mas a gestão pela competência e não pelo treinamento está crescendo. Então, tem empresas me procurando falando, eu não tenho mapeamento, mas eu tenho uma necessidade urgente de treinar a competência de inteligência artificial generativa para o meu time de operação e financeiro. Então, vamos usar a ferramenta e acompanhar, criar a trilha por IA, como a gente está fazendo aqui, e só dar esse upskilling, só aumentar essa competência? Perfeito, a ferramenta atende. E tem um outro caso onde eu tenho assessment criado pela inteligência artificial, que no onboarding do colaborador, ele preenchendo o assessment, eu mapeio competências técnicas e comportamentais. E aí, logo no onboarding dele, a empresa não tem esse mapa, mas no onboarding eu mapeio, e aí eu somo tudo e eu falo, olha, hoje você tem essas competências e o teu ESI está assim. Quais você desejaria desenvolver? Tá? Então, assim, Então você faz avaliação de soft skills também? Sim, eu tenho aqui dentro teste DISC, MBTI, teste de comunicação, tudo criado pela IA, e aí eu avalio essa competência nele. Ok, eu acho, você tem uma plataforma super bacana, completa. A minha pergunta é como que você vai sair do teu para 15 vezes o que você está faturando hoje, com EBITDA de 45%. Como é um SaaS, o EBITDA é mais fácil, porque a base de conhecimento ela é replicável. Tá? Hoje a gente não tem um time comercial. Hoje nós construímos tudo isso aqui em 4 pessoas. Eu, mais um sócio técnico, eu tenho uma pessoa de suporte e um dev. Então, o investimento é exatamente para isso. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Só um detalhe, Fernando, que eu realmente nem vi nem o PowerPoint lá, o PDF da apresentação de vocês. Quem seriam os seus concorrentes hoje que você imagina? Eu mostro. Então, só voltando, né? Nós temos 12 clientes hoje usando, dá um MRR mensal de 31 mil acumulado esses 12 clientes. Né? A gente vende por usuário mês, então essa é mais ou menos a mensalidade que a gente vende. E a ideia do valor está dividido nessas 5 áreas. A gente quer trazer um PMO para cuidar do produto e incluir mais assessments e mais uso de inteligência artificial, criar uma área comercial para poder bater no mercado. Tudo que eu fiz foi via as minhas palestras, livros e RH que me conheceram. Time de suporte e treinamento, mesmo sem o investimento, a gente já implementou, faz um mês, a gente está rodando. E aí eu vou precisar de um time de Customer Success. Aqui é alguém que também conheça o linguajar de competência para ajudar a empresa a definir os cargos.
né? E tem vários clientes pedindo versão em inglês e espanhol, então a gente está querendo também mapear ele. Isso está dividido nesta forma, ó. 1 milhão que a gente está arrecadando agora pelos 10%, 400 mil vão para desenvolvimento de produto, 360 mil para o time comercial e marketing e 240 mil para esse time de Customer Success. Isso dá para rodar por 12 meses, tá? E aí, implementando isso, a partir do 6º mês disso implementado, a gente tem 12 meses para frente, onde a gente busca 20 clientes novos e bate um ARR de 720 mil, e no segundo ano a gente bate 60 clientes com 2 milhões e 160 já recuperando o investimento. Então, são 6 meses rodando, o 1 milhão é para 12 meses, 6 meses rodando de cash burn para a gente adquirir isso. A partir do 6º mês, a gente já começa a ter retroalimentação. Ô, Fernando, Em termos deixa eu de... fazer... desculpa. Não, por favor, pode fazer a pergunta. Eu ia falar só do Deixa eu fazer uma concorrente. pergunta. Tem quanto tempo que você está no ar? Eu estou no ar há um ano e meio, né? Os Pronto. primeiros 6 Deixa eu meses foi perguntar. só... São 2 anos, mas os primeiros 6 meses não foi vendido. Foi protótipo Pronto. rodando Como aqui é na uma linha. plataforma de SaaS, e você já existe, já está lá no ar, então se eu quiser entrar lá agora e te contratar, eu te contrato, né? Sim, sim. Como é que Fechamos essa um cliente demanda novo hoje? ontem. Pois é, como é que essa demanda hoje na prática? Você gera muita proposta por mês, gera muita curiosidade. Como é que hoje na prática funciona? Hoje eu não tenho time Porque comercial. assim, Essa eu demanda sou comercial, né? Então, assim, eu olho ali a sua meta de crescimento, eu não me assusto, porque minhas metas aqui são absurdas pé no aqui. chão. Então, Bem pé no chão. minhas metas aqui são tão absurdas que assim, porra, mole, é só dobrar, pô, só dobrar, tá de Sei bem boa. por causa da época de... Só dobrar tá de boa. Entendeu? Mas eu sei que não é Esse... bem assim. Às vezes dobrar é complicadíssimo. Assim, a pergunta é: você já existe, está lá. Como é que é essa demanda hoje? Hoje essa demanda chega pelo meu networking. Como eu sou especialista no futuro do trabalho, dou palestras, dou aulas sobre esse assunto. Várias. E sexta-feira estou indo em 2 empresas dar palestras sobre os impactos da inteligência artificial no futuro do trabalho. Geralmente a empresa que me contrata para palestra já se interessa pelo software, porque na palestra eu mostro a importância do upskilling. Então está vindo muito boca a boca. Fernando é o founder conhecido. Por eu ser especialista em inteligência artificial, eu tenho uma coluna na Rádio Nova Brasil toda segunda-feira, falando dos impactos da inteligência artificial. Então, esses clientes vêm. Eu dou aula aqui na Link, sou professor de tecnologia, dou palestras e aula aqui na Link. O MBA vem. Hoje a gente não faz um processo ativo. A ideia é criar uma máquina de vendas com SDR. A gente já tem um blog de educação corporativa dentro da Skillplace, alimentado por IA, que estão trazendo clientes. E a ideia é um SDR gerando esses leads, falando com a área de RH, e um closer, um vendedor, que vai nesses clientes a fechar a proposta. Por exemplo, e quem é esse? Por exemplo, aqui na empresa eu acho que a gente tem Solids, que tem lá 50 mil módulos lá. Não é da minha área, eu não uso para nada. O RH que usa aqui, não sei se está liberado todos os módulos e tal, treinamento. Quem é seu concorrente hoje, só para entender? Então, não tem no mercado uma plataforma que está unindo as 3 coisas: educação, treinamento, gestão e avaliação. Eu tenho concorrentes de treinamento, a Conquer, a Wall Tech, a Gup tem treinamento, a Solid está para lançar, não tem. Eu tenho concorrentes na área de avaliação, aí você tem lá a Action da Falcone, é uma boa ferramenta de avaliação, a SAP tem uma ferramenta de avaliação, Culture Rocks é uma ferramenta de avaliação, mas quando une tudo na mesma plataforma, ainda não tem. O nosso objetivo é, em 5 anos, ter uma massa de clientes e ter adquirido ou por um grupo de RP, como o TOTUS, por exemplo, que não tem essa área e poderia complementar o portfólio deles, ou ser adquirido por uma HR Tech. Gup e Solid são 2 fortes interessados em adquirir a gente. E, por fim, empresas de benefício, uma Flash, uma Caju, uma Sodexo, que já vende benefícios e poderia vender ferramentas de gestão de competências e treinamento. Então, o nosso business plan é de 5 a 6 anos fazer uma venda da empresa, um M&A, com esses 3 grupos grandes, que eles têm comprado soluções robustas, já validadas, com um faturamento acima de 10 milhões ano, por uma base de 70 a 100 milhões.
É o caminho que a gente busca, tá? Fernando, cara, assim, não vou entrar no mérito se tem concorrente ou não, mas eu acho assim, se você estivesse me dizendo que você vai dar de graça a ferramenta para ter dados e daqui a 2 anos, 3 anos, você vender essa base com competência de 1 zilhão de coisas. Aí, cara, eu acreditaria muito, assim, eu compraria agora. O teu valuation, eu acho que está bem puxado, né? Mas a gente negociaria o valuation e eu entraria. Tu não pensa em fazer isso? Porque, para mim, isso é o que salta aos olhos, assim. Pensei, tá no nosso caminho vender os frameworks, porque imagina, vou dar um exemplo do que você falou. Imagina que eu estou rodando essa ferramenta em todo o time do Itaú, de tecnologia só. Vou pegar só exemplo de tecnologia, vale para qualquer um. Então, esse eu conheço bem, porque fui diretor da IBM e atendi. São 8.000 técnicos, 8.000 desenvolvedores trabalhando para o Itaú. Se eles estão com todas as competências atualizadas aqui, se eu tiver o Itaú e o Santander rodando, eu já tenho um benchmark do que um desenvolvedor precisa. E aí eu Tá vou numa bom. empresa, eu vou no Nubank e falo, Nubank, quer usar a minha plataforma? Ó, o seu dev conhece isso e o benchmark de mercado mostra que ele deveria conhecer esse outro. Então, você precisa ensinar IA para o seu dev, você precisa ensinar isso. É onde a gente quer chegar. Pensamos em rodar 2 anos gratuito, mas sabe que quando eu cobro uma licença da empresa, ela não reclama de pagar e ela valoriza mais para preencher os dados. Então, hoje, se eu tiver um time comercial indo lá, a gente percebeu que não precisa ter todo esse cash burn. Eu teria que ter um cash burn maior, teria que ter aí uns 5, 6 milhões de cash burn para sustentar toda a operação, trazer esses clientes. E não tivemos objeção ainda de um cliente desse pagar para usar. A gente só não foi lá bater na porta porque a gente estava desenvolvendo o produto e não tem uma área comercial. Mas o objetivo é vender o dado. E aí a gente tem essa dúvida se precisaria fazer isso de graça. Pelo que eu senti, nas empresas de tecnologia, quando eu mostro a ferramenta, nenhuma empresa falou, poxa, eu preciso disso, e não teve, óbvio, eu dei desconto para várias empresas, e aí faz parte de uma negociação comercial de software, mas nenhuma falou assim, poxa, eu só usaria se fosse de graça. A gente já pensou nisso, mas ainda parou nesse ponto, porque parece que pagar um preço de mercado acessível, até não vai ter uma licença de um RP full, não é uma licença de SAP, a gente está cobrando R$ 30 por usuário mês, 30, 35 ali. Em alguns a gente deu desconto quando tem um volume alto, ele chega a pagar 20 por usuário mês. Então, dá uma fatura para ele ali. Se ele for muito grande, eu estou negociando um de 3.000 colaboradores agora, que ele vai me pagar R$ 20.000 por mês. Não é um valor tão alto e fez diferença no comprometimento dele usar, porque ele tem uma linha, ele falou, não, peraí, o pessoal vai preencher aqui. Então, por isso que a gente ainda não fez na gratuita. Mas o objetivo é chegar aí. Eu ter o benchmark de mercado e falar, pô, roda o teu em cima do meu benchmark, sem dar nome, sem detalhar, eu mostro gaps interessantes para ele. Você pega o exemplo da Adapta, que é esse cara de inteligência artificial que está dando licença de GPT-4 para Deus e todo mundo. O que ele pede em troca, né? Que você A aprenda a compra do usar curso. aquilo. Não, ele vende o curso junto, hein? Vende o curso, que você aprenda a usar aquele negócio, né? Então, Isso. eu tô... Cara, eu acho caro, tá? 25 mil por mês para o cara usar a plataforma de competência, eu acho bem caro, assim, olhando para Para o 3, mercado. só deixando claro, para 3.800 usuários, tá? Os meus É, clientes, quando meu cliente tem 100 usuários, ele me paga R$ 1.500 por mês. Mas Dependendo da deixa eu te quantidade de falar, usuários. Fernando, quem deixa tem eu te falar. 150 usuários não precisa muito É, disso, né? deixa eu falar o que o Norton falou, que é uma percepção que eu tenho, que eu sempre tive essa dificuldade. A RV, a empresa que eu trabalho há 20 anos, sempre tem essa dificuldade. A gente sempre tem muita gente. Então, quando a forma de negócio é por usuário, é uma conta que nunca fecha, porque é muita gente, Sim. entendeu? É muita gente. E se você for Mas pensar aí, que... Não, mas não, eu ó, sei, eu sei que é um padrão o do que a mercado. gente faz?
mas não é só por questão de padrão, não. É que eu vendi muito tempo para o usuário. O usuário, a conta nunca fecha quando tem muito usuário. O que a gente faz? Ilimitado. Um cara que tem 5 mil usuários, ele vai me pagar um preço fixo ilimitado. Mas o usuário ajuda muito quem tem 150 usuários, que não vai pagar 20, 30 mil reais por mês para fazer o ilimitado. Aí ele consegue entrar. Então, hoje a gente já faz isso, tá? Eu tenho um cliente do Flow, é B2C, ele não sabe quantos usuários vai ter. Tudo bem, a gente chega num preço fechado e ele paga ilimitado. Tem os dois Rapaz, eu caminhos. até trombei aqui, é porque eu vou falando e pesquisando aqui, eu trombei com a tal de Feeds. Aí como você falou da TOTS, que usa TOTS aonde, né? Aí a TOTS comprou essa A Feeds. Feeds, por 60 milhões, ele é um case que a gente busca replicar com a TOTS. Inclusive, Porque tem lá, começamos conversa com a TOTS já, tá? Hum. Que eles fazem toda a parte de comunicação, eles são social business. E eles têm avaliação, não tem treinamento e desenvolvimento. Então, por aí, é um bom case para olhar o caminho que a gente quer perseguir, ser adquirido pela TOTS, por exemplo, pela TOTS lá na frente. Poderia ser Softplan, poderia ser outros RPs de mercado também. O deles Gente, foi 60 milhões. Da minha parte aqui, até porque eu tenho compromisso que eu tenho que ir, eu não tenho muito mais questionamento, não. Fernando, se você quiser brincar de pensar futuro, eu também Eu sou queria bater um parceirão. papo. E assim, não tem um modelo de negócio fechado, viu, Norton? Eu disse assim, hoje a gente não viu a necessidade, pelo tamanho ainda, de dar de graça em troca dos dados, mas isso não significa que eu não estaria aberto a discutir um modelo desse, não, de forma alguma, tá? Eu penso muito parecido com o que você pensa e gostaria de bater um papo, de dividir experiências aí e mostrar mais profundamente o que a gente está vendo nessa área. Na hora que você quiser. Se você Vou te chamar para a largar gente agendar isso. escanear esse link, esse QR Code aí, já manda mensagem. Já comigo. Gente, também, assim, Estamos desculpa na aí, hora. fica à vontade, Carlos, para falar. Não, eu também tenho que deixar vocês. Muito obrigado, Fernando. Fico atento com a informações complementares e estou interessado. Ok. Eu vou somar isso aqui no site onde tem o pitch, uma demo e todos os relatórios que a gente já está fazendo mensalmente desde janeiro para vocês acompanharem a evolução. Tá? É isso. Muito Tá obrigado. bom. Um prazer. Beleza, Fernando, diz que eu falo pra caramba, pergunto pra caramba, mas é meu jeito de tentar entender as coisas, senão eu não consigo entender, não. Se só você fala, eu não ótimo. entendo. Tá bom. Beleza. Aliás, eu agradeço por isso, sem problema. Tá bom. E ele nem é baiano. Não Não, sou. imagina. Beleza. Júlio, Norton, prazer em vê-lo. Um abração. Júlio, eu vi que tua esposa é IT Recruiter, aí você acabou entrando com o dela. Você conhece um pouco desse mercado? Faz sentido o que você viu aqui, que eu mostrei, até para trocar informação e aprender um pouco aí de Smart. Na verdade, foi um dos. O objetivo é tentar fazer esse vínculo com a atividade da T-Recruiter. Hoje já temos uma investida que a gente usa muito e estamos em conversa com pelo menos duas de soft skills, uma brasileira e uma portuguesa, para complementar o nosso serviço, o que a T-Recruiter faz é hunting e outsourcing, né? Principalmente, o nosso cliente principalmente são empresas de consultoria, porque a Iturica foi criada tem 2 anos somente, aqui em Portugal. Mas vocês pela minha empresa. quarteirizam o body shop deles? Esse outsourcing seria isso? Ou é o time de vocês? Basicamente, sim. Basicamente, sim. Ou seja, nós encontramos, só que utilizamos inteligência artificial para buscar esses profissionais. O que nos dá aí uma vantagem competitiva enorme em termos de agilidade e assertividade, né? A gente está conversando com uma empresa de recrutamento, com algumas empresas de recrutamento e seleção. Nós não vamos fazer essa parte de ATS, de recrutamento, mas o que a gente percebeu, dois pontos interessantes, que pode ser um possível M&A futuro. Essa base de candidatos, ela fica morta dentro desses ATS. Se a gente trouxer para dentro da Skill Place e fizer upskilling e reskilling, a gente pode melhorar esse candidato para uma futura
para uma futura contratação e vender, como o Norton falou, essa informação para a empresa, que seria um candidato mais qualificado. E do outro esse é lado, na parte de outsourcing, ter esse relatório de saber cada colaborador, o que ele sabe, e aí poder vender essa informação para as empresas, para você poder falar quem vai estar onde, é a maior dor de quem compra o meu produto hoje. Todas as empresas que compraram têm outsourcing e falam, caramba, por aqui eu consigo saber quem sabe o quê e alocar esse cara, e se alguém me pedir tal profissional com tal especificidade, você consegue fazer um search e me falar quem tem para ver se eu posso alocar ou não. Dos 12 clientes que eu tenho, 8 compraram exatamente por essa funcionalidade. Todo o resto vem que ele fala, eu preciso fazer para chegar aí, tá? Pelo menos pelo que a gente sentiu. Existem duas abordagens com relação a IT Recruiter. Uma é utilizar uma ferramenta como a sua, como ferramenta interna como forma de diferenciação. Nosso posicionamento é por diferenciação mesmo, por qualidade, seja do atendimento, seja pela própria ferramenta de IA. E uma segunda abordagem é efetivamente entrar nesses clientes com os quais nós já temos relacionamentos e oferecer outros tipos de serviço, né? Foi por isso que uma das dores, seja interna nossa, seja dos clientes, é a avaliação de soft skills, né? Ou seja, não somente entrar com um CV e fazer uma avaliação técnica do cara, tal, não sei o quê, mas também mostrar esse gráfico radado do ponto de vista de soft skills. Preciso te mostrar alguns cases que a gente fez disso, bem interessantes, tá? Eu fico curioso em saber esse seu feature. Eu queria até investigar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhe. Se você topar, a gente pode fazer uma reunião faz. específica para isso, para mostrar. Bem interessante como a gente está fazendo esse assessment hoje. Isso. Para nós mesmos, a parte de treinamento, talvez não, mas eu vejo isso como uma forma de adicionar um serviço a mais para os nossos clientes. E também me interessou quando você falou que a plataforma é totalmente white label. Então isso talvez interesse. A gente criou uma trilha de comunicação para a Impulso, que é uma consultoria aqui de body shop do Brasil, que eles precisavam treinar o tech lead para melhorar a comunicação. Ficou com a carinha 100% dele, e ele entra, faz um teste, e por esse teste a gente mede o nível de comunicação dele, e aí depois ele já faz toda a trilha lá dentro, por exemplo, tá? Focado em isso interessa. Alguns pontos negativos aí, estou mesclando aí, vamos dizer assim, a minha visão como potencial cliente e como potencial investidor, tá? Só português, tá? Isso aí é uma... Parte do desenvolvimento do produto ali é para a gente colocar esse multilinguage. É uma grande deficiência, eu concordo em gênero e grau. Isso aí limita muito, apesar que aqui o mercado português é pequeno, né? Mas, por exemplo, agora minha esposa está na Vivatech em Paris. E já participou de Web Summits aí do Rio e aqui de Lisboa. Semana passada a gente estava em Malta. Então, a gente está numa estratégia de crescimento. E aí tem que ter uma segunda língua aí, né? Nossa ideia é até setembro ter multilinguage, tá? Português, inglês e espanhol. Pelo menos aí, né? E do ponto de vista de investimento, a gente já tem uma investida muito interessante e que não concorre, obviamente. Eles têm uma avaliação de soft skills, mas eu acho que pode ser feito. Eu fico muito interessado em saber como é que você faz, ou seja, o MBTI, o DISC, enfim, não sei se você tem Birkman. Hoje eu tenho MBTI e DISC. Aí eu tenho algumas de comunicação, gestão do tempo, liderança.
Mas Tá. comportamental, e tem o mapa cerebral, aquele que mede os 12 potências do cérebro, espacial, musical, organizador, comunicador, também tenho esse. Tá, tá, tá. Bom, e assim, a priori eu vejo um valuation relativamente caro para para o status que você está hoje, tá? O status que eu digo é status de faturamento, status de organização, né? Status de produto, né? E Isso me obviamente chama, um grande parênteses, perdão? eu pegar só esse gancho, me chama a atenção isso assim. É muito software para pouca empresa, sabe? É, Entre brincando assim. Não, mas esse foi um erro na nossa parte. A gente investiu muito tempo no produto, colocando muita feature, em vez de ter começado a colocar uma área comercial antes. Concordo em gênero e grau. e até um pouquinho de, até posso dar um tiro até no próprio pé aqui. Talvez, talvez você queira, talvez você esteja vendendo caro, talvez você não consiga vender caro, tá? E talvez você esteja pedindo muito e, consequentemente, afastando um pouco investidores. Ou seja, talvez aí você possa reavaliar, mais uma vez, estou dando um tiro no próprio pé de investidor, tá? Não, obrigado. Talvez você possa rever, perdão, a, o valor para você concentrar nessas eficiências como startup, né? Para que você possa até vender mais caro lá na frente quando você tiver mais incorporado, tá? Então, assim, do meu lado, tá? Do meu lado, mais uma vez, vamos tentar separar aqui. Eu gostaria de tentar marcar com você, provavelmente na próxima semana, para conhecer mais o seu produto, entrar mais no seu produto e aí com uma visão um pouco mais de cliente, tá? E estudar um pouquinho mais o plano de negócio, tá? Que a gente basicamente não falou, né? Não conseguiu, como nós não demos. É. E aí, obviamente, de um ponto de vista de investidor, se a gente conseguir casar as duas coisas, ótimo. Se a gente casar uma, tá bom também. Se a gente Já, não se casar, casar uma já vai ser super legal. pois é, tá bom? Eu E vi se que não você casar, quer trocamos experiência. internacionalizar. Eu vi que você quer Ô, Júlio, internacionalizar também. deixa eu fazer uma pergunta. Quando você diz do ponto de vista do valuation tá alto, quanto nós estamos arrecadando ou pelo valuation da empresa você está achando alto? Não, talvez esse tripé, né? Ou seja, do ponto que você tem hoje, tá? Por mais que você mencionou aí um EBITDA de 45%, que é, que é legal, não é ruim, né? Em termos de EBITDA. Só que, obviamente, você provavelmente você não consegue replicar esse EBITDA na medida que você está understaffed. Ou seja, você não tem uma estrutura que você possa replicar, que vai dar sustentabilidade nessa replicagem do EBITDA. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Tá? Se eu crescer, esse EBITDA deve diminuir na sua análise, certo? Na minha análise, Aumentando do sim. time. Por Perfeito. quê? Por quê? Porque você não tem uma estrutura, mesmo que pequena, mas dimensionada para o seu faturamento. Tá? E o disparo que você está pedindo. Você está pedindo 10 milhões, né? De valuation. Né? E valuation aqui, valuation e startup, nosso amigo Cássio fala que Isso não, aqui é uma bagunça. é um tiro no ar, né? Mas a gente também tenta materializar esse valuation usando o fluxo de caixa descontado, tá? Pô, mas se você para você ter um valuation de 10 milhões, pô, você tem que faturar, mesmo que você chegue no EBITDA de 25, que provavelmente é o que você vai chegar quando você estruturar 25 a 30 tal, valor presente, aquele negócio todo, você vai tem que faturar um bom português para caralho. Sim. Tá? Então, claro que do ponto de vista de investidor, a gente não pensa só isso, a gente pensa na sua estratégia de saída, que me parece boa, tá? Que me parece boa,
que é bom escutar do empreendedor que ele já está olhando ali a porta de saída e provavelmente faz sentido o que você falou. Mas também, assim, além disso, a sua estrutura hoje e você não está estruturado, né? Principalmente na área de venda e o seu negócio, tá? Eu diria aí, sem medo de errar, que 50% do seu negócio não é o sistema, não é tudo que você falou agora. 50% do negócio é venda. É como você vai vender, Concordo. como você vai, se é uma maquininha de venda, a gente não falou sobre segmentação, que tipo de abordagem você vai ter em cada segmentação, esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso junto e misturado, me parece que o seu valuation ainda bem alto. Claro que você precisa de dinheiro para chegar lá, então você está correndo atrás do rabo, tá? É isso. Então, a Então, tua análise não é quanto ao levantar 1 milhão, é quanto vale a empresa hoje. exatamente. Perfeito. Tá? Tá. Exatamente. É E claro, se estamos você totalmente levantar, abertos para isso. e talvez você precise de 1 milhão, mas provavelmente Se levantar menos do que isso, talvez eu não vá chegar lá, mas a empresa a empresa não vale hoje, se for olhar só os números financeiros, 10 milhões. Concordo em gênero, número e grau. talvez você queira ser mais assertivo nesses gastos, captar menos, ainda diminuir um pouquinho esse valuation, mas se preparar para daqui a um ano e meio, talvez, ter um valuation maior. Maior. Assim, aqui eu estou botando meu Faria um bonezinho aqui investimento. Não, muito meu bonezinho de obrigado. mentor aqui, Para mim, mas essa é a assim, parte mais rica. Faria mais sentido um investimento anjo menor para fazer uma rodada seed maior daqui um ano e meio ainda, em vez de tentar esticar essa por 2 anos. é uma alternativa, tá? Eu não sei como é que é o feedback que você está tendo aí, mas eu já escutei o feedback, né, de outros aí que o valuation está alto e está alto, tá? Então, assim, assim, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro aí, tá? Como investidor, tá? Assim, eu vou ter que carregar você bem mais do que talvez 6 anos. Entendi. O feedback que eu dei, eu não sei aí. Não, muito obrigado. A Anjos do Brasil é o primeiro grupo que a gente está conversando, essas coisas são importantes. E aqui eu vou ter que balancear, porque também se a gente levantar menos do que isso, daqui 2 anos a gente tem que fazer uma rodada seed maior já. Seria um valuation, um valuation, não, vamos separar com ele. Seria um aporte financeiro menor para estruturar, para depois já fazer uma outra rodada. Teria que correr mais rápido. Se eu buscar 1 milhão, aí eu poderia esticar mais a outra rodada, era o que eu estava pensando. Mas faz todo sentido. Não, mas muito obrigado pelo feedback. Eu acho que um outro ponto de vista aí. Tá? Muito obrigado. Então, só para E do ponto de encerrar. vista de investidor, é extremamente importante ouvir isso para mim. Só para encerrar, então, a gente pode, se você puder, não sei, como é que eu encontro mais material sobre a Skill Place? Hoje tem o site apresentações. e no site tem isso, mas eu estou criando um deck para investidor, que a gente vai colocar no ar segunda-feira, que vai estar o pitch, todos os nossos relatórios mensais e o business plan detalhado, tá? Lá na Anjos do Brasil? Não, eu vou colocar. Você está no grupo do WhatsApp da Skill Place? Tô. Eu vou colocar o link desse site que a gente está criando lá até segunda-feira. Legal, deixa eu dar uma analisada, vou conversar com a minha esposa, ela que toca o barco, que ela é CEO da empresa, eu sou muito mais aqui um investidor, conselheiro dela, e aí a gente volta a conversar. Aí eu queria bater um outro papo, porque eu acho que talvez a mescla cliente e investidor, a gente possa criar alavancas diferentes aí. Quanto que pode vir de faturamento aí, para vocês não terem que desembolsar isso. E muito obrigado pela sua análise de valuation versus valor investido. Ela é uma dúvida na minha cabeça também. Maravilha. Fernando, só para complementar a posição do Júlio, que eu concordo plenamente,
às vezes é mais fácil pegar dinheiro de banco do que de investidor, né? Ah, não, Pois é, não, tá. aí eu falo para você, é muito mais barato, né, pegar dinheiro de banco do que de investidor, tá? É Isso aí a gente uma. aprende nas aulas básicas de finanças. É, Pois é, é. E se for um valor abaixo de 1 milhão, faz mais sentido mesmo para nós, tá? Talvez seja exatamente. um. É esse o Talvez ponto, a gente está né? falando, pô, acho que não vai, não preciso disso, de ter um monte Porque de. pensa, Diferente do pensa smart só. money, do que a gente está fazendo aqui, mas ter um monte de investidor só financeiro para levantar um valor abaixo de 1 milhão, talvez faça mais sentido um banco e depois fazer uma rodada maior. No Talvez você tenha Brasil, falado a palavra mágica aí do smart money, ou seja, por exemplo, na outra startup que a gente tem um pessoal bem ativo e que conseguem, eles têm um nicho específico, eles segmentaram bem, estão trabalhando até num nicho específico, e o pessoal está ajudando muito eles, então, os outros investidores, né? Então, isso aí é também é um grande diferencial, tá? Concordo. Mas aí, Eu não digo para não. Porque, assim, tem um ponto importante, e aí estendendo um pouquinho o meu comentário, é esse envolvimento com investidores anjos, principalmente investidores com um pouco mais de experiência e tal, e dentro do segmento que você atua, vai te dar também bagagem para o futuro, quando você vier efetivamente captar, seja com um fundo, entendeu? Um valor maior, tá? Por quê? Por exemplo, uma coisa que eu exijo, né? Exijo, entre aspas, obviamente, é a governança, né? Então, é uma coisa que você, se não vai ser no amor, vai ser na dor. Você vai ter que ter um bom nível de governança se você tiver que conversar com os fundos, entendeu? Então, esse tipo de coisa é legal você já ter in-house, né? Esse tipo de experiência com os investidores. legal, aqui, muito obrigado. Fernando, no Brasil tem hoje muita linha de subvenção aberta, né? E, e pensa só comigo, assim, se você chegasse aqui, né, para gente, com um valuation de 10 milhões, tivesse um time comercial vendendo, tivesse um modelo de crescimento bem definido e claro, ah, e defensável, né? Seria um outro mundo, né? Então, às vezes, faz uma ponte com dinheiro de banco, faz um projeto de subvenção de 1 milhão, 1,5 milhão, e vai para alguma rodada de investimento já mais parrudo, porque é visível que vocês têm muito código, né? Vocês têm muito software, muito mais software do que empresa. E isso é um desequilíbrio Tem, que nenhum investidor compra. Porque software não dá garantia de nada, né? O que te dá diferencial, qualquer um copia software. É, o que dá diferencial é cliente, é a empresa, é gente tocando, é um time de vendas É, consistente. é como eu falei, 50% da sua empresa, cara, não é exatamente o software, né? o produto é a venda. O produto, né? E é isso. Excelente, Então, faz todo sentido. se você quiser ajuda em subvenção, tenho feito algumas coisas nessa linha, posso te dar algumas dicas. Pô, quero sim, te mandei um oi no WhatsApp aí, vamos marcar. Eu queria Beleza. usar esse Smart Money de gestão de competências, que é o que está diferenciando, não é o treinamento hoje da nossa plataforma. Todos os clientes compraram por isso. O treinamento vem a reboco da gestão da competência, né? Eu vou treinar Faz porque todo eu preciso sentido. gerenciar a competência. E aí, se a gente puder emendar a conversa nessa linha de subvenção, quero ouvir também. Falou. Pô, Maravilha. super obrigado. Deixa eu dar uma olhada nesse seu material, aí a gente marca uma conversa na próxima semana, na outra, e a Tá bom. gente trilha aí, tá bom? Eu acho que dá para a gente fazer Falou. um bom jogo nessa linha de Smart Money, independente do valuation, de novo. Não tem nada cravado na pedra por tamanho que a gente está. Mas acho que dá para a gente fazer um bom jogo. Aí, se fizer sentido a gente ser um fornecedor da IT Recruiter, alguma forma
de alavancar smart money, investimento versus cliente, e não precisar ter um Sim. desembolso aí. Dando um Transformar tiro, parte desse certeiro, cliente em equity. dando um tiro certeiro, a gente tem dores no onboarding, a gente tem dores no soft skills hoje, tá? Hoje. E no longo prazo, eu acho que daria para empacotar e vender esses serviços aqui também. Legal. Maravilha. Obrigado, Henrique. Olha, obrigado, viu? Grande abraço. Prazer. Parabéns pelo empreendimento. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Obrigado. Luiz. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Imagina, obrigado.